Damos sequência agora ao estudo do caso clínico de tarêntula hispânica. Vocês viram pela gravação do depoimento da mãe que o garoto tinha 2 anos e 10 meses, aproximadamente, e 12 quilos, era portador de síndrome de Down e tinha recebido já uma indicação de cirurgia cardíaca. Isso explica por que ele tinha pneumonias com frequência. A mãe chegava a dizer que ele tinha vivido mais no hospital do que em casa até o início do acompanhamento homeopático. Apetite ruim, tomava 7 mamadeiras por dia e tinha aversão à comida de sal. O quadro familiar era pais e 2 irmãs, uma de 16 e outra de 12 anos. Carinhoso, mas batia por qualquer coisa, vocês viram isso no comportamento dele. Dança, pavor de grito, medo de escuro, brinca com crianças, mas também empurra e atira coisas. Quebra objetos, sensível quando se briga com ele, não gosta de determinadas pessoas. Faz careta e dança para o espelho. Quando mãe chega do trabalho, ele a abraça, depois bate. E aí bate com a própria cabeça no chão. E depois abraça a mãe novamente. Mexe em tudo. Feridas na pele generalizadas e no couro cabeludo. Parou de bater a cabeça no chão e não tem queixas respiratórias. Vejam bem que isso aí é já mais para o final. Não sei se vocês perceberam, tem uma hora que a câmera dá um close nele e mostra ainda algumas lesões residuais bem na mandíbula. Entretanto, o quadro foi como a mãe descreveu. Ele tinha feridas no corpo inteiro, inclusive no couro cabeludo. Tanto que o pai queria que ela parasse com o acompanhamento homeopático. Nessa ocasião, 2 coisas ajudaram muito a definir a conduta. Foi que ele estava menos agressivo com ele mesmo. Ele tinha parado de bater a própria cabeça no chão e estava sem queixas respiratórias já havia algum tempo. Ele também tinha o costume de gritar, de bater nas pessoas, de bater as panelas no chão, porque gostava de ouvir aquele barulho, aparentemente. Tinha medo do cachorro de pelúcia e chorava devido briga na TV. Ele foi medicado com tarêntula desde a primeira consulta e tomou algumas dinamizações e repetidas vezes. Então, a primeira dinamização não foi anotada, mas também, muito provavelmente, em dose única. Depois ele tomou a 100 CH e a 25 LM. Começou o acompanhamento no dia 24 de junho de 2002 e no dia 29 de outubro de 2002 nós já gravamos o depoimento da mãe. Em síntese, a repertorização que nós temos aqui, que fomos coletando os dados, tem muito a ver com o antagonismo. Esse grupo aqui é do antagonismo, sensação como se ele tivesse 2 vontades, contradição da vontade, 2 linhas de pensamento, as intenções são contraditórias com a fala e ações são contraditórias às intenções. Essas rubricas foram coletadas por conta de alguns comportamentos dele, em particular daquele que ele abraça a mãe quando ela chega, depois ele bate a própria cabeça e volta a abraçar a mãe. Ainda temos a aversão à comida de sal, medo do escuro, aversão a certas pessoas, atira as coisas à sua volta, bate, dança, desobediente, sensível a barulho e inquietude. Conforme vocês viram também, ele não para, ele está sempre se movimentando, andando e mexendo nas coisas e batendo, características mais frequentes e mais repetidas. No Acre eu tive mais casos de tarêntula, muito mais do que eu tive em Brasília e no período que eu fiquei aqui em Belo Horizonte, de 2008 a 2001. Tarêntula é um medicamento que vou falar algumas coisinhas daqui a pouco, mas eu quero concluir esse vídeo falando só sobre o caso clínico. A segurança que eu tive para sustentar e não interferir e não medicar durante esse quadro de impetigo generalizado foi em função de 2 coisas, principalmente, eu já disse antes, estou reiterando que é a melhora no temperamento, a melhora emocional, muito evidente quando ele parou de bater a própria cabeça no chão, porque ele fazia demais isso, e também porque ele melhorou o quadro respiratório. Então, você olhando isso, a saída da doença para o nível superficial, que foi esse impetigo, era correspondente ao quadro anterior. Ou seja,
a exoneração era compatível com uma criança que tinha um processo crônico pulmonar em função de lesão cardíaca, que já estava com a cirurgia indicada. As leis de cura em homeopatia, elas dão uma sustentação muito grande para que a gente mantenha a conduta num momento desse. Eu me lembro que o professor Márcio Elizalde dizia muito de um caso de um homeopata lá em Buenos Aires, que medicou uma criança com leucemia, ela fez uma exoneração brutal também, e aí o homeopata passou medicamento para a lesão dermatológica e foi um desastre, porque melhorou e a leucemia recidivou. Então é muito importante que a gente seja fiel, que a gente se apoie nas leis de cura quando elas acontecem. Quando o paciente tem recursos e é capaz de manifestar a vigência das leis de cura. Há uma fantasia na cabeça de muitos homeopatas achando que as leis de cura existem para todos. As leis de cura existem, mas é para quem tem. Ou seja, é como eu faço uma comparação com o sistema imunológico. Todo mundo tem, em tese, um sistema imunológico, mas ele só é capaz de manifestar as defesas em relação a algum micro-organismo quando ele é hábil o suficiente para isso. Então, as leis de cura existem na natureza, mas é preciso que aquele organismo já tenha uma aptidão, um potencial próprio de utilizá-las e dar andamento à sua própria cura. Então é isso. Nós vamos continuar em seguida com a matéria médica de tarêntula. Obrigado, um abraço e até breve.